Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, versículo 9, a partir do versículo 9. Nós estamos em uma série curta de mensagens sobre o mês da família, nesse mês da família. Então são apenas 3 mensagens, 3 sermões. E nós estamos visitando a família de Ana, a família de Elcana e Ana. E na semana passada eu preguei os primeiros versos, do versículo 1 até o versículo 8. Nós acompanhamos um pouco do drama vivido por Ana. E hoje nós vamos caminhar mais um pouquinho nesse drama vivido por Ana. Então, vamos lá. 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 ao versículo 18. Assim diz a palavra de Deus. Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ali a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra que foi lida, palavra viva, eficaz, inerrante, autoritativa, inspirada, sublime, palavra do Senhor. Queremos te pedir, Senhor, fala aos nossos corações nesta noite, através da tua palavra, e que sejamos muito abençoados por ti, em nome de Jesus. Amém. O tema do meu sermão nesta noite é um conselho que eu quero lhe dar. O conselho é: não desista de orar por sua família. Este é o meu tema: não desista de orar por sua família. E por que este conselho é tão urgente nessa noite? Porque, meus irmãos, como é do conhecimento de todos, nós estamos realizando aqui na igreja o mês da família. Na verdade, esse não é o primeiro mês da família que nós estamos realizando. É o 4º mês da família. E por ser o 4º mês da família, isso de certa forma me preocupa. Por quê? Porque em todos os meses da família que nós fazemos aqui na igreja, sempre nós costumamos, em todos os cultos, em todas as programações, fazer este momento que nós fizemos agora há pouco, que é cantar a música oficial da família e, no meio da música, fazer uma intercessão pelas famílias. E é nesse momento que eu me preocupo com algumas pessoas. Por quê? Porque talvez algumas pessoas já estejam desanimadas até mesmo com o mês da família. Como assim, pastor?
Desanimado com o mês da família? Deixe-me explicar. Talvez algumas pessoas, no primeiro mês da família que nós fizemos aqui na igreja, algumas pessoas se encheram de esperança e disseram, agora vai, eu vou convidar meus familiares, vou convidar a mulher lá, convidar meu esposo. Aí o esposo disse assim, eu vou convidar minha esposa para ir. E aí fizeram lá, moveram céus e terra para trazer a família aqui. Aí no primeiro mês da família, oraram intensamente, Senhor, salva, Senhor, restaura, faz um milagre na minha família. E aí o milagre não veio, não aconteceu. Aí vem o segundo mês da família, no outro ano, aí então a pessoa vai lá e continua acreditando. Não foi no ano passado, mas nesse ano vai ser. Nesse ano vai ser. E aí vem a esperança, e ora, e busca, e confia, e aí não acontece. No terceiro, aí já não tem mais aquela esperança tão grande. Eu já fui no primeiro, no segundo. Aí no terceiro, nem convida mais a família, né? Nem convida mais a família. Aí já vem sozinho. Esse negócio não vai. Já há 2 anos, convidei, vieram, nos converteram e tal. E aí quando é no 4º ano, talvez algumas pessoas já estejam dizendo assim, eu nem vou orar mais pela família. Nem vou orar mais. O cara quando diz assim, olha, vamos se juntar aí a família para orar pela família. E nem ora mais pela família, nem acredita mais que a oração pode mudar a família. E meus irmãos, a questão é, se nós não acreditamos na família, se nós não acreditamos na oração, nós vamos acreditar em quê? Qual é a outra opção que você tem, melhor do que a oração? Você acha que você pode mudar a sua família? Que eu posso mudar a minha família? Não! Você acha que nós vamos confiar na força do braço? No poder de persuasão? Nós vamos confiar na nossa própria estratégia? É isso? E a resposta é obviamente que não, meus irmãos. Nós precisamos entender que nossas famílias vivem uma batalha espiritual. Nós estamos em uma luta intensa. E a batalha que nós vivemos não é contra carne e sangue. Paulo diz, é contra principados e potestades. Contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade, que operam contra a nossa família, que tentam destruir a nossa família. E se os nossos inimigos são espirituais, as nossas armas também precisam ser armas espirituais. Eu não estou desprezando as nossas estratégias humanas, o diálogo, a persuasão, são importantes sim, mas tudo isso precisa ser regado por oração. A oração precisa fazer parte do nosso dia a dia. E esse é o meu ponto nesta noite. Não desista de orar pela sua família. Eu orei no primeiro mês da família, no segundo mês da família, no terceiro mês da família, no 4º mês da família. Se Deus não fizer a obra na vida da sua família neste mês, se não houver conversões da sua família neste mês, e vier o 5º mês da família, continue orando. Continue buscando, continue entregando a sua família nas mãos do Senhor. Porque aqui é onde está a pergunta que não quer calar. Você tem orado pela sua família? Você está entregando a sua família nas mãos de Deus? Ou será que você tem apenas lutado na força do braço? Você crê que realmente Deus pode fazer um milagre na sua família? Ou será que quando é para orar pela família, você é daqueles que ora assim, mas eu sei que Deus não vai fazer mesmo, é muito difícil, né? Vendo que não vai fazer, tá bom, mas vamos orar, tal. E você está orando só para cumprir um ritual, ou você realmente crê que Deus pode fazer um milagre na sua família? Ana acreditava que Deus poderia fazer um grande milagre na sua família. Nós vimos na semana passada que Ana sofria demais pelo desejo de ter um filho, o desejo de segurar uma criança nos braços. Ela sofria. Ela era tida por muitas pessoas como uma mulher amaldiçoada. Talvez até a visão que ela tivesse de si mesma, ela tivesse encarnado esta visão. Eu sou uma mulher amaldiçoada, Deus esqueceu de mim, Deus não se importa comigo. Nós vimos na semana passada que além desse sofrimento de Ana, que já era terrível, a mulher querer ser mãe e não poder, já é um sofrimento terrível para a mulher, mas nós vimos que esse sofrimento era aumentado por causa de uma mulher chamada Penina, que tinha muitos filhos e que zombava de Ana.
Penina, a Bíblia diz que ela criticava, zombava exacerbadamente Ana. Estava constantemente tocando na ferida de Ana. E meus irmãos, num contexto deste, de zombaria, quando Elcana, marido de Ana, estava ali no sacrifício, orando ao Senhor, celebrando ao Senhor, foi nesse contexto em que aquela outra mulher, Penina, estava zombando de Ana, que Ana nos dá lições preciosas sobre oração, sobre não desistir de oração. E eu quero compartilhar com você nesta noite pelo menos 3 lições que nós aprendemos com a experiência de Ana nesse texto que nós lemos. Primeira lição: transforme suas ansiedades e angústias em oração. Primeira lição: transforme suas ansiedades e angústias em oração. Eu pergunto, o que você costuma fazer quando está ansioso? O que você costuma fazer quando está angustiado? Trazendo para situações familiares, já que nós estamos focando em família, quando a nossa família está sob pressão, como nós costumamos reagir? O que nós costumamos fazer? Infelizmente, é nesses momentos de pressão que nós costumamos falar aquilo que não devemos. Infelizmente, é no momento de estresse, no momento de briga, no momento de tensão, que as palavras malditas saem dos lábios das pessoas. Palavras que ferem e não voltam. Palavras que ferem e deixam rachaduras grandes nos corações. É nesses momentos de tensões na nossa família que nós costumamos falar ou agir de forma precipitada. E aí depois, quando vamos tentar remendar aquilo que nós fizemos, já é tarde demais, já ferimos, e aí então, por mais que você diga, não, mas eu falei de cabeça quente, não é o que eu pensava, não é o que eu queria dizer, mas você já disse, você já falou. É tarde demais, tarde demais. Você pode pedir desculpa, sim, a pessoa pode desculpar você, mas você não pode mais retirar aquilo que você falou. Nos momentos de tensão, tensões familiares, nós ferimos muitas vezes com os nossos lábios. E é interessante nós olharmos para a experiência de Ana, por quê? Porque na semana passada nós terminamos naquelas 4 perguntinhas que Elcana fez para Ana. Você lembra? Ali Ana estava chorando, angustiada, sofrendo, e Elcana diz o seguinte, no versículo 8, veja aí por favor. Ele diz, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Veja, eu falei sobre isso na semana passada, que Ana não responde nada. Ela fica simplesmente em silêncio. Agora, imagine só, meu filho, se Ana fosse responder. Se Ana fosse responder ali, no nível de estresse dela. Olha, mulher estressada é um negócio sério, né? Agora, veja, imagine que você está vendo a cena ali, Ana e Elcana conversando. Aí Elcana chega para Ana e diz assim, Ana, por que você chora? Ana, por que você está triste? Ana, por que você não come? Ana, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Aí Ana está lá, estressada até a tampa, angustiada até dizer chega. Aí como é que ele ia responder? Certamente, se ela fosse responder, seria uma resposta áspera e, no mínimo, irônica. Vamos imaginar aqui, eu imaginei aqui como seria um diálogo. Vamos imaginar aqui um nordestinês bem interessante aqui para a gente. Vamos lá. Então, Elcana chega para Ana e diz assim, Ana, por que choras? Aí Ana, tu não sabe por que eu choro não? Oh meu Deus, tão inocente. Tua mãe te vende? Aí Elcana vai lá e diz assim, e por que você não come? É porque eu estou fazendo dieta. Mas eu estou com vontade de comer o fígado de alguém, né? Aí Elcana dá uma de doido e diz assim, e por que estás de coração triste? Aí ela diz, me deixa em paz, deixa eu ficar quieta. Aí Elcana acha pouco, insensibilidade zero, ele diz, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Aí Ana olha para ele e diz assim, mas menino, te enxerga, tu te acha, né? Pi, deixa quieto. Né? Veja, aqui obviamente seria algo assim que eu fiquei imaginando, né, preparando o sermão e pensando assim, como seria um possível diálogo de uma mulher estressada
né, de uma mulher extremamente angustiada com um cara que se acha e está ali perguntando e tentando do jeito dele, nós vimos na semana passada, consolar a mulher, né, tentando consolar. Mas veja, voltando ao que eu disse, nos momentos de estresse, ansiedade, angústia, você precisa vigiar a sua língua, vigiar a sua fala, porque é nesses momentos que a gente costuma soltar muitas coisas que não devemos soltar. Muitas coisas que na verdade não são verdades, mas depois que ferem a outra pessoa, então é complicado, como eu disse, retirar. E aí, pastor, então o que é que eu vou fazer? Aí veja, ao invés de lançar suas palavras contra a pessoa, vai e lança as palavras para o Senhor. Veja que foi isso que Ana fez. Elcana começa a questionar e Ana fica em silêncio, mas tem uma coisa que ela faz. O texto diz que ela sai correndo. Veja aí, por favor, versículo 9. Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Veja, você lembra, todos comiam, mas Ana não comia. Penina provocava tanto Ana, que o texto diz que ela não comia, ela não se sentia vontade para comer. E de repente, o texto diz que Ana se levanta, sai correndo, chorando, e ela está tão aflita, que ela esquece até mesmo da formalidade. Provavelmente o sacerdote estava lá, e ela nem viu o sacerdote, de tão angustiada que ela estava. Provavelmente ela passou pelo sacerdote e nem o viu. Ela simplesmente se dobrou na presença do Senhor. E o texto diz que ela começa a chorar na presença do Senhor, a derramar a sua alma na presença do Senhor. Esta, meus irmãos, é a oração desesperada. É a oração que não se preocupa com formalidade. Você não está preocupado, como é que eu vou chegar? Eu vou chamar Deus de Pai, de Senhor, de Deus. Não, você simplesmente chega e rasga a sua alma na presença do Senhor. Essa é a oração desesperada de alguém que está precisando de um socorro urgente do Senhor. E como eu disse, não está preocupada com formalidades de palavras, com palavras bonitas, está apenas preocupada em dizer: Senhor, eu estou assim, eu preciso de um socorro imediato assim. Ana apenas desaba na presença do Senhor. Se seu ponto fraco é sua língua, minha irmã, meu irmão, evite falar no momento de estresse e de angústia. Evite. Peça à pessoa: olhe, vamos encerrar. Encerre. Certo? Olha, diga: eu não vou me controlar. Vamos esperar a poeira baixar, depois a gente continua conversando. Mas se esse é o seu ponto fraco, cale a sua boca. Fale para Deus. Abra o seu coração para Deus. Lance sua ansiedade aos pés do Senhor. Ele sim vai entender você perfeitamente. Você chegar para Deus, dizer: Deus, eu quero matar meu marido. Aí Deus vai dizer: eu sei que não é isso que você quer. Eu sei. Deus vai dizer: não, eu sei que você está no momento de raiva, tal, certo? Então Deus vai entender que você está brincando, que não, que você não está falando aquilo que você pensa, é um momento de estresse. Mas se você disser: eu quero te matar, o cabo vai dizer assim: opa, o que é isso? Não, a gente já começa lá a briga, aquela agonia toda, enfim. Veja o conteúdo da oração de Ana, no versículo 11, por favor. O texto diz: e fez Ana um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. É interessante porque essa oração de Ana expressa a confiança que ela tinha na soberania de Deus. É uma oração muito curta, mas aqui você já vê assim como Ana estava tão confiante na grandeza e na soberania de Deus. Primeiro, você vê que ela chama Deus de Senhor dos exércitos, né? Esse é um título que demonstra a soberania do Senhor. Ou seja, Deus está acima dos exércitos, Ele coordena os exércitos dos céus, os exércitos celestiais, e Ele cumpre a sua vontade. Você lembra que quando Pilatos estava diante de Jesus, e Pilatos diz assim: olha, eu tenho poder para te soltar e para te prender. E aí Jesus diz: nenhum poder teria sobre mim, se do céu não te fosse dado. Agora, se eu rogar ao Pai, Ele vai mandar aqui vários anjos, uma legião de anjos. E olha, não vai prestar para você não, Pilatos. Não vai prestar não.
Porque Ele é o Senhor dos exércitos. E Ana confessa isso, ela diz: Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso. Eu sei que o Senhor opera a sua vontade. E ela está clamando a esse Deus, que mesmo sendo o Senhor de um exército tão poderoso, mas está se preocupando com a oração de uma camponesa simples, que estava ali, chorando na sua presença. Não somente isso, mas o texto diz que Ana reconhece Deus como doador da vida. Ana reconhece que a única forma de ela ter um filho seria Deus abrindo o seu ventre. E ela diz: Senhor, se o Senhor não fizer, ninguém faz. Ela reconhece que Deus tem esse poder para lhe dar um filho. E ela ora acreditando de fato nisso. Ela pede: Deus, atenta para a minha aflição. Irmãos, a medicina avançou bastante. E os cristãos devem desfrutar da sabedoria que Deus dá aos médicos. Hoje nós temos várias técnicas que podem ajudar mulheres que estão querendo engravidar. E você, se de repente há alguém aqui em nosso meio, então busque as técnicas que você pode buscar. Procure os especialistas a quem você pode procurar, mas acima de tudo, confie que os filhos são dados pelo Senhor. É o Senhor que dá. Eles vêm das mãos do Senhor, mesmo que Deus use causas secundárias. É Deus quem fecha a madre, é Deus quem abre a madre. Ele é o Senhor dos exércitos. Ana faz um voto aqui ao Senhor. Eu não vou me deter muito no voto de Ana, porque eu quero trabalhá-lo melhor na semana que vem, que é o nosso último sermão sobre o mês da família. Então eu quero trabalhar melhor esse voto que ela fez. Eu quero focar hoje, como eu disse, mais na questão dessa dependência de Ana. Então o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui é: transforme as suas ansiedades e as suas angústias em oração. O próprio Pedro diz: lance sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele cuida de você. Então não se estresse, não morra de estresse. Você estressar, você vai morrer antes do tempo. Então lança o teu estresse na presença do Senhor. Segundo lugar, não desanime diante das dificuldades a sua oração. Não desanime diante das dificuldades que vão surgir a sua oração. Veja, algumas pessoas são ingênuas. Elas acham assim: quando eu começar a orar, então todos os problemas vão acabar. Então eu vou orar, e aí Deus vai agir e tal. E muitas pessoas acabam se surpreendendo. Porque tem gente que diz assim: pastor, parece que quanto mais eu oro, mais problemas se levantam. Quanto mais eu oro, parece que o negócio está complicando, pastor. Estou até pensando em parar de orar. Por quê? Porque algumas pessoas têm essa visão ingênua. O cara acha que quando vai orar, então, imediatamente, todo mundo da família vai vir: eu quero Jesus e tal, e aquela coisa toda. E nem sempre acontece assim. A diferença, queridos, é que quando a dificuldade se levanta, a nossa oração nos fortalece para a dificuldade. Veja bem, acompanhe comigo o versículo 12 e o versículo 13. Demorando-se Ana no orar perante o Senhor, passou ali a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só orava, só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Veja, aquela mulher que tinha entrado desesperada no templo, agora estava demorando mais do que o normal. E ali, como sacerdote, ou sumo sacerdote na época, estava ali, viu a mulher entrando, estranha, agoniada. De repente, então, aquele sacerdote começa a olhar. E ele vê que ela começa a demorar demais. Porque quando nós estamos na presença de Deus, principalmente nesses momentos, né, de maiores angústias, então a gente fica lá, às vezes só chorando na presença do Senhor, só chorando, e o tempo vai embora. E foi isso que começou a acontecer com Ana. O tempo vai passando, Eli está olhando para aquela mulher que estava ali, chorando, e toda aquela situação começa a despertar uma curiosidade em Eli. Então, ele vai, chega perto, começa a observar Ana com muito cuidado, e foi chocante a sua conclusão. Veja aí o versículo 13, a parte B, o finalzinho, e o versículo 14. Por isso, Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Eita, irmãos, que situação, né? Que situação. A mulher querendo fazer o que é certo, vai para o templo para orar,
porque já estava sendo provocada por Penina. Aí ela diz assim: eu vou para a igreja para orar, para buscar o Senhor, vou fazer o que é certo. Aí vem uma falsa acusação, dizendo que ela estava bêbada. E o pior, porque veja bem, quando você sofre uma acusação de Penina, você diz assim: não, Penina não tem compromisso com Deus, né? É uma mulher insensata, mas aqui você tem o sumo sacerdote, que é o pior. É quando você recebe uma crítica daquela pessoa que você menos espera. Ou seja, aquela pessoa que Ana esperava que fosse se juntar a ela e orar com ela, interceder por ela, é aquela pessoa que diz assim: ô mulher, tem vergonha na tua cara não? Bêbada, entrando na igreja bêbada. Ela diz: mas rapaz, eu sou mole mesmo, né? Porque apanho lá fora, quando eu venho para cá apanhar também do sacerdote, é muita moleza. Obviamente, irmãos, para fazer uma acusação como essas, eu acredito que ali, eu já falei na semana passada, que o tempo de Eli aqui era um tempo muito difícil, de apostasia. Os próprios filhos de Eli eram extremamente prostitutos, eram homens ímpios, se embriagavam, tinham relações sexuais ali no lugar sagrado, né, nas imediações do lugar sagrado. Então, Eli já tinha visto provavelmente muitas mulheres ali embriagadas. Certamente aquilo ali era algo que acontecia com frequência. E por isso, quando ele fala de Ana ali, então provavelmente ele estava associando Ana a essas outras mulheres e homens que costumavam fazer isso no templo. E por isso que ele solta uma dessa para Ana. Só que, o que eu quero trazer para nós aqui? É que nós, quando queremos fazer o que é certo, principalmente no sentido de oração, né? Você vem e diz: rapaz, eu quero ir para a igreja, eu vou começar a ir para a igreja, vou começar a buscar a Deus, quero mudar de vida. Olha, não estranhe não, se alguém que você menos espera, seja alguém que vai lançar uma palavra negativa contra você. Aquela pessoa que você mais espera um apoio, você diz assim: fulano vai me apoiar, talvez seja ele, que até de forma não intencional, mas chega e faz um comentário que vai querer talvez matar a sua fé. Veja que aquele comentário de Eli foi um comentário que chocou Ana. Ela não esperava por aquele comentário. E às vezes assim é conosco também. Nós nos entristecemos com palavras, com ações injustas que são feitas e faladas contra nós. Mas o que fazer, pastor? Parar de orar? Não, nunca parar de orar. O que fazer? Nós devemos suplicar o favor do sumo sacerdote. Preste bem atenção. É nesse momento que nós devemos suplicar o favor do sumo sacerdote. Eli estava com uma visão negativa de Ana. Na verdade, uma visão errônea de Ana. Só que Eli não era uma pessoa qualquer. Ele era o sumo sacerdote. Imagina, Ana estava ali e o sumo sacerdote estava com uma visão negativa dela. Uma visão errada dela. Quem era o sumo sacerdote? Se você lembrar, o sumo sacerdote era o mediador entre Deus e os homens. No Antigo Testamento, essa é a ideia do sumo sacerdote, do sacerdote. Ele é o mediador entre Deus e os homens. E este mediador estava com uma visão negativa de Ana, uma visão errônea de Ana. Por isso que Ana, no desespero, começa a explicar. Veja o versículo 15. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Certamente essa expressão de Ana chocou Eli. Ele fez uma acusação falsa. Agora ele sabe que todo aquele tormento visível de Ana era fruto de um espírito aflito. Esta mulher estava quebrada, destruída, arrasada. E por causa disso, ela estava se derramando na presença do Senhor. E ela continua agora suplicando ao sumo sacerdote. Versículo 16. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Em resumo, meus irmãos, Ana ela pede que o sumo sacerdote ali não a veja como filha de Belial, filha do maligno. Ela diz: não me veja como uma mulher filha do maligno, mas me olhe com um olhar de misericórdia. Como sacerdote, Eli era um tipo de Cristo. Os sacerdotes do Antigo Testamento tipificavam, simbolizavam Cristo.
E por isso que a primeira leitura que nós fizemos neste culto, se você lembrar bem, Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16, fala de Cristo como o nosso sumo sacerdote. Cristo é o perfeito sumo sacerdote. E nós, diante de Cristo, precisamos fazer como Ana, suplicar o favor de Cristo. Precisamos nos humilhar diante do Senhor e dizer: Deus, olha para mim com um olhar de misericórdia. Se nós formos tratados como filhos de Belial pelo Senhor Jesus Cristo, Ele nos destruirá. Mas se Ele olhar para nós com um olhar de misericórdia, nós somos bem-aventurados. Ana não quis xingar o sumo sacerdote, ela não quis fazer inimizade contra o sumo sacerdote, por quê? Porque ela entendia que ali era um mediador. Ela vai tentar suplicar o favor do sumo sacerdote. É a mesma coisa que eu digo a você e a mim nesta noite. Não adianta lutar, não adianta questionar, não adianta querer até mesmo se insurgir contra Deus. Por que Deus? Por que Senhor? Não. O que nós devemos fazer é apenas nos humilhar e dizer: Deus, eu não estou entendendo, mas eu suplico o teu favor sobre mim. Eu suplico o teu favor sobre a minha família. Olha para a minha família com um olhar de misericórdia. Olha para a minha família com um olhar de graça. Deus, eu preciso do Senhor. É isso que Ana faz. Ela não questiona, não luta, apenas se humilha e suplica o favor do sumo sacerdote. Não me trate como filha de Belial. Então veja, duas lições nós aprendemos aqui já. Primeiro, transforme suas ansiedades, suas angústias em oração. Segundo, não desanime diante das dificuldades que podem surgir e surgem. Não desanime, não pare, suplique o favor do sumo sacerdote. Terceiro e último lugar, deposite a sua fé na palavra do Senhor. Deposite a sua fé na palavra do Senhor. Finalmente, Eli olha para Ana com um olhar de misericórdia. Veja o versículo 17. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Aleluia! Irmãos, quando nós vemos esta palavra, isso nos emociona. Por quê? Porque não era apenas Eli falando. Não é apenas Eli. Nós temos aqui o sumo sacerdote Eli. Em outras palavras, não é apenas o desejo de Eli que está aqui. Não é ele que está dizendo: olha, eu desejo, é minha vontade, é meu querer. Não, Eli era um representante de Deus aqui. Eli era um mediador entre Deus e os homens aqui. E ele estava aqui como sumo sacerdote, investido de uma autoridade do Senhor. E olhando para a aflição daquela mulher, Deus usa a boca do sacerdote Eli para dizer àquela mulher: tranquiliza o teu coração, vai-te em paz, vai-te em paz. Esta é a palavra do sacerdote Eli para Ana. E aqui, meus irmãos, Ana entende que aquilo não era apenas a voz de Eli, ela entende como a voz do Senhor. Veja o versículo 18, por favor. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Veja, se olhasse para Ana, como Ana chegou, o que foi que mudou na vida de Ana? Se você pensar assim, de forma muito radical, você vai dizer: nada mudou. Não aconteceu nenhum milagre aqui, de forma cética, falando de forma cética, descrente. Você diz: não mudou nada. Mas sim mudou. Ela acabou de receber uma palavra favorável do sacerdote. Ela acabou de receber uma palavra de Deus sobre a vida dela. E ela se apegou a esta palavra. Ela abraçou esta palavra. O texto diz que ela se foi o seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. Veja. Aquela Ana que tinha chegado angustiada e com o rosto cheio de lágrimas, agora sai com o rosto feliz e com a aparência renovada. Antes a sua tristeza a impedia de alimentar. Ela não se alimentava, não comia. Mas o texto diz que agora ela sai para comer. Ela vai para o banquete, ela vai comer. Ela saiu para comer. E a pergunta é: o que mudou na situação de Ana? Como eu disse, se nós olharmos com um olhar natural, você vai dizer: não mudou nada. Mas se você olhar com os olhos da fé, a resposta é: mudou tudo. Tudo mudou. Ana se apegou à palavra de Deus,
pronunciada pelo sumo sacerdote. E a fé nesta palavra mudou todo o cenário. Irmãos, Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem. Você não vê, mas crê. Você não toca, mas crê. Pastor, eu não estou vendo, mas eu creio na palavra do Deus que falou. Olhe para o ministério de Jesus, por exemplo. Veja quantas pessoas que tiveram grandes vitórias pela fé. A mulher que chega diante de Jesus, a mulher cananeia, chega clamando, pedindo um milagre. Jesus diz, vai, a tua filha está curada. Aquela mulher sai crendo na palavra de Jesus, e quando ela chega lá, ela encontra a sua filha curada. Ela não viu a filha primeiro, ela creu apenas na palavra e foi. O centurião, que os judeus vão lá, e aí quando Jesus está vindo para a casa dele, ele diz, não, eu não sou digno de que este homem venha à minha casa. Diz a ele que manda apenas uma palavra. E quando Jesus diz, nunca vi uma fé tão grande nem mesmo em Israel, ele manda uma palavra, e a fé daquele homem na palavra de Jesus faz com que o seu servo seja curado. Os apóstolos tinham pescado a noite inteira, não pegaram nada, nem um peixe. Quando eles estavam ali na praia, lavando as redes, Jesus chega para eles e diz, olha, vocês pescaram? Olha, por que vocês não lançam a rede naquele lado? Lancem as redes naquele lado. Pedro olha e diz assim, Senhor, nós passamos a noite toda tentando pegar alguma coisa e não pegamos. Mas sob tua palavra, nós vamos lançar as redes. Quando eles lançam as redes, eles pegam muitos peixes, quase que as redes se rompem. É a fé na palavra de Jesus. O profeta Elias viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Quando Geazi vem e fala, Elias, o céu está aberto, Elias. Vai chover não. Só tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele corre e avisa a Acabe que a chuva vai ser grande. E se ele não correr, a chuva vai pegá-lo. O homem disse, esse cabo é doido, mas eu vou dizer. E Acabe precisou correr, porque senão a chuva pegava mesmo. Não sei se ele correu, o texto não diz. Mas sabe o que é isso? É a fé, é a fé, é a fé na palavra de Deus. O Senhor tem falado aos nossos corações. E você precisa se apegar na palavra de Deus. Olhe para o Senhor, creia no Senhor. Pastor, mas é tão difícil. Olha, estou numa luta, é tão grande, faz tanto tempo. O que é que Deus tem falado? O que é que o Senhor tem falado? Não importa quão difícil seja, se Deus falou, Ele se responsabiliza. Apenas creia. Apenas creia. Quando Deus fala, Ele se responsabiliza. Eu não estou falando simplesmente de uma emoção, de um arrepio, não. Eu estou falando, o que é que Deus tem falado ao seu coração? O que é que Deus tem falado? Irmãos, nós estamos nesse mês, né? Inclusive hoje eu não coloquei, mas amanhã eu vou colocar, se Deus quiser, o livro de oração. Todos os dias a gente coloca 4 famílias, 5 famílias, enfim, para orar. E olha, eu me alegro tanto nesse livro de oração, porque eu vejo muitas famílias que antes a gente orava para salvar, para Deus salvar, e hoje eu vejo que estão firmes no Senhor. Muitas famílias. E quando eu vou olhando lá, eu digo, Deus, glórias ao teu nome, porque eu já orei por essa pessoa não estando na igreja. E hoje eu já oro como membro da igreja, como congregado na igreja. Meus irmãos, eu creio que Deus continua fazendo milagres. Se eu não acreditasse nisso, eu não era pastor. Eu não era pastor, porque eu estaria enganando vocês. Eu creio naquilo que eu estou pregando, eu creio naquilo que eu estou ensinando. E quem sabe, em 2025, quando a gente fizer o livro de oração, não é a sua família que está lá, convertida. Você diz assim, glória a Deus, hoje minha família está aos pés do Senhor. Eu creio, meus irmãos, que muitas outras famílias serão alcançadas. As nossas orações não ficam apenas neste teto, elas sobem até o trono da graça de Deus. Nós temos cantado pela fé, eu e minha casa serviremos a Deus, Você não tem noção do que acontece espiritualmente quando nós oramos, quando nós cantamos, quando nós declaramos isso. Os anjos do Senhor estão trabalhando em nosso favor. Então guarde esses 3 conselhos. Transforme suas ansiedades e angústias em oração. Vigie sua língua. Fale para Deus. Segundo, não desanime diante das dificuldades. Elas vão surgir, mas suplique o favor do sumo sacerdote. Terceiro, deposite sua fé na palavra do Senhor. Ele é que tem a última palavra. A oração faz o que nós não podemos fazer. Chega onde nós não podemos chegar.
e vence todas as impossibilidades. Louvado seja o nome do Senhor. Se você tem a fé em Deus, então você tem tudo. Você tem tudo. Você tem tudo. Quem tem a fé tem tudo. Então não desista de orar. E na semana que vem a gente vai ver o resultado da oração de Ana. Aí a gente vai caminhar mais um pouquinho. Cenas do próximo capítulo. Né? Então não perca, porque nós vamos nos alegrar. Essa mulher que chegou chorando, nós vamos vê-la feliz, louvando e bendizendo o nome do Senhor. A minha oração é que assim seja com você também. Você que chegou aqui, de repente, quando eu disse, olha, junta aí com a tua família, você olhou para um lado, olhou para o outro. Disse, poxa, como eu queria estar com a família aqui. Como eu queria que minha família estivesse aqui. Certo? Creia. Agora sim, né? Creia e convide também, né? Porque tem gente, eu creio, pastor, mas não convida. Né? Aí você está esperando o quê? Que o anjo desça para convidar? Olha, está tendo um mês de família e tal. Você tem que avisar. Chama, convida e ora. Porque a tua oração pode mover o céu. A tua oração, de fato, faz a grande diferença. Feche seus olhos, curve sua cabeça e ore ao Senhor comigo. Pai, eu creio no poder da oração. Eu creio que o Senhor responde às nossas orações. E nesse mês, que é o mês da família, aqui na nossa igreja, nós temos orado pelas famílias, temos intercedido e temos visto os milagres do Senhor. Eu tenho testemunhado os milagres do Senhor. Eu tenho visto, Senhor, aquele livro de oração e tenho me alegrado pelo que o Senhor tem feito na vida de tantas famílias. E eu creio que isso é só o começo. Tem muitas coisas para serem feitas ainda. Então, Deus, que o teu povo que ouviu esta palavra nesta noite, que o teu povo se encha de fé, que este povo se encha de esperança. Ah, Deus, que eles possam de fato trazer as famílias, confiando que o Senhor é quem fala aos nossos corações. Meu Deus, faz os teus milagres, toca em corações, toca nas famílias aqui presentes, e que assim como Ana, nós possamos nos apegar à tua palavra, que o Senhor mude a nossa tristeza em alegria, a nossa angústia em paz, e que possamos nos alegrar no Senhor. Obrigado, Deus, muito obrigado pela esperança do Senhor que enche o nosso coração, e esta esperança tem nome, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém.